Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Deus veio de manhã, Deus veio à tarde, mas agora Ele chegou com tudo. Você pode aplaudir. Ele chegou com tudo. Glória a Deus. Aproveita a presença, ela está disponível para todos nós. Provérbios 4, de 3 a 6 diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Incrível como a relação de pai e filho nos ensina muito sobre a relação de Deus com a gente. Deus é o nosso pai e Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Davi sabia que Salomão tinha uma grande missão. Ele viria, antes mesmo de Salomão nascer, Deus disse para Davi que ele teria um filho e que esse filho ia construir um templo para ele. E essa missão foi dada a Salomão. E Davi já sabia do futuro do filho dele. Então, ele começou a preparar Salomão para essa missão muito importante. Davi foi intencional. Ele começou a dizer para Salomão aquilo que ele ia precisar. E Deus é intencional com a gente, mesmo que a gente não entenda, porque Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o que nos espera lá na frente, Ele sabe de todas as coisas. Por isso Ele age de maneira intencional comigo e com você. Ele age com propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E Davi sabia sobre isso. Ele sabia que Salomão tinha uma grande responsabilidade. Então a gente aprende com essa relação de pai e de filho que nós temos uma missão muito importante. A primeira coisa que a gente aprende com isso, que o pai coloca no coração do filho aquilo que ele precisa pedir para o Senhor. Eu vou repetir. O pai coloca no coração do filho aquilo que ele precisa pedir para o Senhor. Davi colocou no coração de Salomão desde pequeno sobre a sabedoria. Nós começamos a ler o texto, ele dizendo, olha, Salomão dizendo: quando eu era pequeno, quando eu era criança, o meu pai falava comigo sobre a sabedoria. Ele falava para eu guardar a sabedoria, que ela ia me proteger, para eu amar a sabedoria, que ela ia cuidar de mim. Então Davi foi intencional e desde criança começa a falar com Salomão sobre a sabedoria. E isso gera um temor em mim, em você, nós que somos pais, porque cabe a nós colocar no coração dos nossos filhos aquilo que eles vão precisar pedir para o Senhor. Isso gera um grande temor, o que nós temos colocado no coração dos nossos filhos, porque uma hora eles vão precisar de equipamentos de fé, palavras de fé. Eles vão precisar ter atitudes de fé. E se nós não colocarmos no coração deles a palavra, se a gente não ensinar os nossos filhos, como vai ser quando eles precisarem pedir ao Senhor aquilo que você e eu deveríamos colocar no coração deles? É uma responsabilidade muito grande. Davi sabia dessa responsabilidade. Davi sabia dos planos de Deus para Salomão. Davi sabia do que Salomão ia ter que enfrentar. Então ele agiu de maneira intencional e colocou a sabedoria no coração e falou sobre a sabedoria e ensinou a palavra de Deus. Antes nos últimos momentos de vida, Davi chama o filho, falou: olha, você vai assentar o trono, guarda o mandamento do Senhor, não se desvie do caminho, seja homem, seja corajoso e use a sabedoria que você tem. Em outras palavras, você é um homem sábio. Mas Deus ainda não tinha aparecido para Salomão, e Salomão também não tinha pedido a Deus sabedoria. Mas o pai colocou antes no coração do filho aquilo que ele deveria pedir para o Senhor. Davi já sabia
que o filho sabia sobre a sabedoria. Davi já sabia que o filho poderia ser um homem sábio, que ele agiria com sabedoria. Então, quando Deus aparece em sonho para Salomão e diz: o que você quer que eu te pegue? O que você quer que eu vou te dar? E ele não pediu nada a não ser sabedoria. E quando ele pede sabedoria, Deus dá todas as outras coisas para ele. Sabe quando Deus coloca algo no seu coração que você não está entendendo? Não faz o menor sentido. Eu vou ser mais explícita. Deus pega um homem de Cardoso, uma mulher de Avaré, traz para São Carlos, que não tem ninguém, não tem família, não tem nada, traz a trabalho. Passa-se um tempo, ele começa a colocar coisas no coração desse casal. Esse casal começa a amar essa cidade. Esse casal começa a evangelizar pessoas. Esse casal abre uma igreja em honra ao Senhor. E esse casal começa a pedir ao Senhor para que Ele salve São Carlos. O pai coloca no coração do filho aquilo que ele tem que pedir para ele, porque o plano é do Senhor. Nós não temos nada aqui para amar essa cidade, a não ser o amor que Deus colocou no nosso coração. A não ser Ele dizer: peçam, amem essa cidade, peçam para que essa cidade seja salva. E assim temos feito, e assim Deus tem feito. E nós, como pais espirituais de vocês, nós temos ensinado vocês a declararem: o meu bairro vai ser salvo, a minha família vai ser salva, o meu trabalho vai ser salvo, essa cidade vai ser salva. Nós temos colocado no coração de vocês aquilo que vocês precisam pedir para o Senhor. Salomão pediu sabedoria para o Senhor. E quem pede sabedoria tem uma consciência de que não pode fazer nada sozinho. Quando ele pede a sabedoria, ele diz: Senhor, eu sou jovem, eu não sei o que fazer. Às vezes, diante de tantas situações da nossa vida, a gente também não sabe o que fazer. Mas aí às vezes a gente pergunta para Deus, mas Deus às vezes não responde tão rápido quanto a gente espera. Então a gente começa a perguntar para as pessoas. Pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para outro, pergunta para outro. Porque Deus está demorando para responder. E eu vou te falar uma coisa: tem muitas receitas que dizem ser assinadas por Deus, mas que de fato não são assinadas por Deus. E se não são assinadas por Deus, tem muita gente dando direção, dizendo que Deus mandou dizer aquilo que Deus não mandou dizer. Cuidado. Cuidado para quem você pergunta o que você deve fazer. Salomão sabia que sem Deus ele não podia governar. Salomão sabia que só o Senhor poderia ajudá-lo a ter sabedoria, que a sabedoria que ele precisa é do céu e que ele só governaria. Ele pediu: me dá um coração cheio de discernimento, para que eu possa diferenciar o bem e o do mal, para que eu possa enxergar as coisas como elas realmente são. E nós, líderes, nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos enxergar o que é real, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Mas nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós nem sabemos o que fazer. Me lembro quando Deus nos chamou para pastorear. O pastor olhou para mim, eu olhei para ele, ele disse: como é que faz isso? Eu falei: eu também não sei, vamos perguntar para quem sabe. E nós não fomos em ninguém perguntar como é que é ser pastor. A gente ajoelhou na sala da nossa casa e nós dissemos: o Senhor nos chamou, nos ajuda a ser os melhores pastores que o Senhor já projetou para nós. Nos ajuda a ter um coração parecido com o teu. Nos ajuda a cuidar das ovelhas, porque a gente não sabe como que é isso. A gente está aprendendo agora. Ensina a gente. E Deus tem nos conduzido. Somente Deus tem nos conduzido. Igreja, somente o Senhor. Eu e o pastor ouvimos somente a voz do Senhor. E é assim que Ele nos ensinou. E Ele tem nos ensinado. Cada vez que avançamos, Ele tem nos ensinado. Ele tem nos ensinado. A nossa máxima é: quando você não sabe o que fazer, não faz nada. Espera. Porque a resposta certa vem da boca de Deus. E Ele vai dizer para você. Ele vai dar sinais
de que é Ele que está respondendo para você aquilo que você precisa fazer. Salomão sabia disso, e ele foi um homem sábio que governou com muita sabedoria. A segunda coisa que a gente aprende: o pai prepara tudo para que o filho, prepara tudo que o filho vai precisar. O pai prepara tudo que o filho vai precisar. Davi não poderia construir o templo, então o Espírito começa a dizer para ele: Salomão vai construir, desenha tudo. Davi desenhou toda a planta, Davi captou todos os recursos, pegou tudo isso e deu na mão do filho, porque quando o projeto é do pai, o filho que executa. Deus te dá um projeto dele para que você execute. E deixa eu te falar, quando ele dá esse projeto para você executar, ele já providenciou tudo. Ele já providenciou tudo que você precisa para executar essa missão. Porque quando o projeto é de Deus, não tem como dar errado. E vocês têm visto, vocês estão vendo o que Deus está fazendo na igreja. Não é ninguém que está contando para você, você está vendo. Porque a igreja é projeto de Deus, a nova casa é projeto de Deus. E Deus falou: vai lá e aluga. E Ele levantou todo o recurso, tudo o que precisamos para a gente estar fazendo lá. Porque quem aponta paga a conta. Então você não precisa ter medo. Se Deus está colocando um projeto no seu coração, Ele já tem tudo preparado, tudo o que você vai precisar fazer, todos os passos, toda a provisão, todos os recursos, o Pai já preparou. Salomão já tinha tudo pronto, ele precisava apenas executar. E ele construiu com muita sabedoria. Davi arrecadou tudo que ele precisava. E eu declaro que assim será em 2024 nas nossas vidas. Tudo que nós precisarmos nesse ano, o Senhor já preparou. Porque o Pai prepara tudo para que o Filho execute a missão que Ele mesmo colocou no nosso coração. E a terceira coisa: o Pai luta as guerras para que o Filho cumpra o seu propósito em paz. O Pai luta as guerras para que o Filho cumpra o seu propósito em paz. Davi lutou muitas guerras para que Salomão pudesse construir o templo em paz. Quando Salomão vai mandar uma carta para o rei Irão, ele fala assim: olha, aqui está tudo bem, eu estou governando em paz. O povo está bem, o povo está comendo, o povo está bebendo. Judá e Jerusalém está vivendo um momento maravilhoso. Ele diz: o povo está feliz, eu estou conseguindo governar, porque o meu Pai lutou por mim. Olha o que diz, primeiro livro de Reis 5, 3-4, diz assim: tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra o meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concede-me paz em todas as fronteiras, e eu não tenho que enfrentar nem inimigo, nem calamidades. O Pai luta as guerras para que você execute o projeto que Ele colocou no seu coração em paz. É Ele que luta por você. Ele lutou guerras o tempo todo para que Salomão pudesse construir o templo em paz. Eu creio que essa igreja está vivendo isso. Eu creio que essa construção também estamos levantando um templo para o Senhor. Eu creio que teremos um tempo de paz, que tudo que será feito naquela casa vai ser feito em paz. Eu creio que toda perseguição, que todo mal, que tudo aquilo que está sendo tramado, o Senhor já desfez. O Senhor tem lutado por nós, e nós vamos levantar aquele lugar em paz. Nós vamos continuar a nossa missão aqui em paz. Você vai fazer aquilo que Deus chamou você para fazer em paz. Eu profetizo no nome de Jesus um tempo de paz. Mas você vai trabalhar, você vai fazer descansando no Senhor. Você vai poder executar todo o projeto que Deus colocou no seu coração, porque o seu Pai luta por você. Quando o Pai luta,
o filho pode descansar e executar em paz. É isso que Deus tem para nós, como igreja. É isso que Deus tem para você, para a sua casa, para a missão que Deus tem para você. O Senhor te escolheu. O Senhor coloca no seu coração aquilo que você deseja pedir, que você tem que pedir para Ele. Nossas orações têm que ser conectadas ao céu. Sabe por quê? Deus pede para você pedir para Ele as coisas que Ele quer. Então você começa a pedir e você não sabe por que você está pedindo. É porque Deus está colocando no seu coração. Só faz. Então peça. Tudo o que você precisar Ele já providenciou. E pode avançar. Pode ir na fé de que o seu Pai está lutando a guerra para que você cumpra o seu propósito em paz, e o nome dele será glorificado. O templo foi construído, Salomão governou com sabedoria, e é assim que vai acontecer em São Carlos. São Carlos será salva. Toda honra, toda glória e todo louvor será sempre do nosso Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Toda honra a Ele, toda honra a Ele, toda honra a Ele. Nós somos apenas os executores desse projeto. Fecha os seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor coloca o desejo no nosso coração. E às vezes a gente não entende por que a gente está desejando aquilo. Mas é o Senhor dizendo, pode pedir, porque eu mesmo coloquei no seu coração para que você peça para mim, para que eu realize através de você. O Senhor providencia todas as coisas, Senhor. O Senhor tem feito na igreja. Os teus filhos têm visto o teu cuidado com a igreja e o teu cuidado com cada um, porque quem faz parte da igreja está recebendo tudo o que está acontecendo aqui, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado e obrigada por lutar as guerras que nós não somos capazes de lutar. Lutar as guerras que nós não somos capazes de vencer. O Senhor vence as guerras por nós, para que a gente prossiga em paz, cumprindo o chamado do Senhor. Eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço pelo teu grande amor, pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.